Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reaprendendo Excel. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como a gente trabalha com a função PROC-X, função que veio aí para substituir a função PROC-V, e deixou ela muito mais dinâmica do que era antes. Então vamos lá, turma. Para começar, eu queria que vocês baixassem essa planilha aqui no link que eu vou deixar na descrição para a gente acompanhar junto os exemplos. Bom, aqui nesse primeiro exemplo eu vou começar a mostrar para vocês então um pouco das diferenças entre o PROC-V e o PROC-X. E aí eu vou fazer a mesma função aqui duas vezes, e aí eu vou mostrar o desempenho de cada uma. Então aqui na função PROC-V, o que eu quero, né? Eu quero procurar o código de venda e quero que ele me retorne o valor total. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, mas eu tenho uma aula onde eu explico certinho como a gente faz o PROC-V. Vou deixar o link aqui na descrição. Então aqui eu vou sugerir um código, então eu quero saber, sei lá, o valor da venda 3. E aí, no PROC-V, o que eu preciso para escrever? Primeiro, o valor procurado. O que eu vou procurar? É isso daqui. E aonde eu vou procurar? Então, é a matriz da tabela. Então, qual que é a matriz desde o começo até o final? Começa aqui e vai até aqui. Então, é isso daqui que eu quero de resultado. E seleciono a matriz inteira. Número de índice da coluna. O que ele quer dizer? Esse já é uma das primeiras diferenças. Então, ele me pede aqui, a partir da primeira, quantas colunas para a direita eu tenho que andar para te retornar o valor? Então, normalmente a gente contaria, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, se o valor procurado é verdadeiro ou falso. 0 é exato, né? E 1 ficaria ali como verdadeiro, que seria um valor aproximado. Então, aqui a gente já vai ter nosso primeiro problema. Ele me retornou aqui o valor 9. Mas não é 9, porque se a gente ver aqui na venda 3, o valor total é 270 e a quantidade é 9. Mas será que a gente contou errado? Ou o que será que aconteceu? Aqui eu deixei propositalmente uma coluna escondida, tá vendo? A coluna E. Isso quer dizer que, se em uma dessas determinadas planilhas que a gente tem, que são muito extensas, a gente oculta algumas coisas e a gente acaba deixando passar isso é um problema. Às vezes a gente não consegue achar, passa um bom tempo aí procurando o que é. Isso antes a gente tratava deixando uma fórmula de contagem, né? Mas nem todo mundo tinha essa perícia. Então aqui o correto seria 9, não 8, para retornar o valor, por conta dessa coluna aqui escondida. Então esse já é um dos problemas aí que a gente enfrenta com o PROC-V. Qual que é o segundo problema? A primeira coluna à esquerda tem que ser sempre a coluna de busca. Então eu tenho que selecionar uma matriz inteira, todas as colunas aqui. É uma seleção que, se a gente estende aí para 1000 linhas, 1000 colunas, 10.000 linhas, é uma busca muito grande. Então, isso acaba deixando a planilha pesada porque a função é pesada. Então, isso já é um dos limitantes também. Como a gente faria com o PROC-X, né? Aqui eu vou deixar ela um pouco mais simples e eu vou mostrando todos os argumentos dela de acordo no decorrer aí dos nossos exemplos. Então, PROC-X. E o que ela me pede? Ela tem vários argumentos, parece que ela é bem maior do que a PROC-V, né? Mas na verdade isso são argumentos para auxiliar a gente na nossa busca. Então, o primeiro valor, pesquisa do valor. Qual valor eu estou procurando? É o 3. Pesquisa da matriz. Aonde, em qual coluna você quer procurar? Eu quero procurar nessa coluna aqui, e só ela. E depois, qual é a matriz de retorno? Então, quando eu encontrar o 3, eu vou jogar para onde? Até onde eu tenho que ir. Então, é aqui. Esse é o valor total. E eu já vou fechar. Por quê? Aqui no PROC-V, a gente precisa colocar o zero para ele achar o valor exato. No PROC-X, não. Ele já entende zero como o valor padrão dele. Mas e se por acaso, aqui no código da venda, eu colocar um determinado valor que eu ainda não tenho esse código, ou esse código já foi superado? Se eu colocar, por exemplo, 1000, as duas funções deram erro. Mas aqui no PROC-X, ele tem um argumento que ele me ajuda a tratar esse erro, que é esse, se não encontrada. Então, o que eu mostro se eu não encontrar esse valor? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um texto, então, não encontrado.
Isso eu poderia tratar aqui no PROC-V se eu usasse a função se erro. Então, ele vai pesquisar um valor. Esse valor, caso dê erro, o que, que eu escrevo? Aí sim, não encontrado. Mas percebeu aí que eu precisei usar duas funções para ele me retornar a mesma coisa? Então, aqui no PROC-X ele já vem com um se erro embutido na função. Agora eu vou mostrar para vocês um outro argumento da função PROC-X, que é o da como ele vai fazer a busca, né? Se é uma busca aproximada, se ela é uma busca exata. Antes a gente só tinha essas duas opções. E o PROC-V era meio limitado quando essa busca aproximada, né? Quando a gente chegava muito próximo de um número, a gente tinha que fazer algumas outras funções para ele identificar se seria o valor acima, o valor abaixo, o que ele faria, né? Então aqui o que eu quero fazer? Aplicar uma determinada comissão para determinados valores de venda. Então, se por exemplo, o meu vendedor C aqui, ele vendeu R$ 600, eu quero que ele me retorne 25%. Então, essa seria aí a comissão dele. E aí eu poderia fazer de duas formas. Então, a primeira é a pesquisa do valor. Qual valor eu quero pesquisar? É esse valor aqui da minha venda. Então, aonde eu quero pesquisar? Aqui em comissão. Ele vai procurar esse valor nesse intervalo. Quando ele achar, o que, que ele vai me retornar? Vai me retornar a coluna N. E aí, então, o se não encontrado eu vou pular, então eu só deixo ele aqui em aberto. E o modo de correspondência, eu tenho a correspondência exata ou próximo do item menor, correspondência exata ou próximo do item maior e correspondência de caractere coringa. Eu vou usar esse daqui primeiro, correspondência exata ou próximo do item menor. E vou fechar. Esse modo de pesquisa eu vou mostrar para vocês em outro exemplo. Então ele me retornou aqui 25%, 25%. Eu vou fixar as colunas para a gente não ter problema quando eu puxar a fórmula para baixo. E vou arrastar. Então, o que, que a gente percebe aqui? Eu tenho 270 e aí ele me retornou aqui 15%. Se eu tivesse aqui 399, ele ia continuar 15%. Por quê? Porque eu falei que é o intervalo a partir do valor menor desse intervalo. Então, o que, que é esse valor menor? Se eu tiver entre esse e esse, e mesmo assim aquele valor for para baixo desse, no limite superior, ele vai pegar o valor menor. Então eu poderia ter 399,9999. Eu tenho dois limites, 200 e 400. Se não for 400 ou 401, ele vai pegar o limite inferior, que é 200. Agora eu vou pegar com o limite superior para vocês verem a diferença. Então, aqui em comissão 2, PROC-X. E o que, que eu quero? O valor de pesquisa é o mesmo, a matriz de pesquisa também é a mesma, porque a única coisa que eu vou variar é o limite superior. Aqui, ó, a matriz de retorno é a mesma. Vou pular o se não encontrado e o modo de correspondência é o 1, correspondência exata ou próximo do item maior. E vou fechar. Alguns valores aqui já vão dar diferentes. Por exemplo, 399 agora veio para o 0,2, porque ele sempre vai puxar para o item maior. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 201, ele vai manter o 0,2. Por quê? 201 é maior do que 200 e eu pedi para ele pegar sempre o valor acima desse limite. Então, ele vai entender dois limites, 200 e 400, e ele vai entender que 201 está para o limite superior. Então, é isso que ele trata no, quando ele encontra esse valor superior. E aqui ele deu um erro. Por que, que ele deu um erro? Eu falei para ele que o meu limite de comissão aqui é até 1.000. Aqui é 1.050 o meu valor total. Então, ele não entende que acima disso tenha um valor maior. Se eu colocasse 1.001 aqui, seria o mesmo conceito de 200. Se eu tivesse 1.200 e aqui 400, e eu ajustasse a fórmula, por exemplo, para ele pegar esse intervalo, aí sim eu teria esse erro tratado. Então, se por exemplo, eu sei que o meu limite daqui é 1.000, eu vou deixar aqui no se não encontrado esse mesmo valor de 35. Por quê?
tudo que eu não tiver de 1000 para cima, eu vou saber que é 0,35. E a fórmula não vai dar outro erro além desse. Então eu corrijo isso e arrasto também. E aí ele corrige para mim. O meu valor limite de comissão então é 35%. Aqui no exemplo 3 eu vou mostrar para vocês um outro limitante que foi superado aqui do PROC-V. Antes, lembra que eu falei agora no começo do vídeo que sempre a minha coluna de busca tem que ser a primeira e tudo que eu quero pesquisar tem que estar à direita? Nesse caso, se eu tenho o ramal e quero saber o nome da pessoa, a função PROC-V já daria errado. Por quê? A função, a minha coluna de pesquisa está à esquerda, não à direita. Então, se eu tenho esse inverso, e isso é comum de acontecer em muitas bases de dados que você tira de sistemas, se você tem essa situação, você não consegue trabalhar com ela, com o PROC-V. Você usaria aqui a função índice corresp, que também é uma função muito... São duas combinações de funções muito poderosas aqui do Excel, mas que isso já foi superado e foi incorporado em uma função só. Então, também vou mostrar de forma simples e rápida aqui o índice Corresp, mas também vou deixar o link aqui de uma aula que eu mostrei como que funciona a usabilidade dessas funções. Então, primeiro o índice. O que ele me pede aqui primeiro? A matriz. Seria essa matriz aqui. O número da linha. Então, aonde eu vou achar isso daqui? Eu vou usar a função Corresp. A Corresp ela me retorna um número correspondente a uma determinada posição e um intervalo. Então, eu vou pegar o meu valor procurado é o ramal, dentro aqui da coluna B, e o tipo de correspondência é exata, é zero. Então, aqui ele localiza a linha. A coluna, qual dessas três? A coluna, eu quero a coluna 1. Então, aqui eu vou deixar 1 e vou fechar. Então, ele me retornou aqui Fernando. 2205, Fernando. E como eu faria isso com o PROC-X? Usaria aqui PROC-X, valor pesquisado, esse daqui, aonde eu vou pesquisar esse valor de ramal? Aqui. E aonde eu quero que ele me retorne? Essa daqui. Então, perceba até que a função ela é bem menor do que a de cima, ela é bem mais rápida e com menos argumentos. E ele me retorna aqui o mesmo valor. A função é mais leve. Então, tendo a função mais leve, ela faz menos buscas. Então, isso condiciona que a sua planilha seja mais leve. Então, aqui no nosso último exemplo, eu vou mostrar para vocês como funciona aquele modo de pesquisa, né? Aquele último argumento da nossa função. O que eu quero aqui? Eu quero que ele selecione para mim o último valor do saldo do meu estoque que eu tenho aqui na minha loja para determinados itens. Então, eu tenho uma base de dados organizadas aqui por data e por item, e aí eu consigo fazer essa função para achar esse último valor. Eu poderia usar algumas outras funções combinadas, que também dariam muito mais trabalho e aí teriam muito mais condições. E o PROC-X me ajuda nisso. Então, primeiro eu vou selecionar só os itens únicos. Então, vou usar a função único dessa matriz. Ele funciona ali como um remover duplicatas. E aí, aqui em saldo, o que eu quero então? PROC-X. Qual que é minha pesquisa? É panela. Aonde eu vou achar esse valor? Aqui na coluna A. E qual vai ser a minha matriz de retorno? Essa daqui que é saldo. Então, se não encontrado, eu vou deixar aqui por enquanto sem nada. O modo de correspondência eu vou também deixar como zero. E aqui é o meu modo de pesquisa. Então, o que ele fala? Você quer que eu pesquise de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu vou deixar aqui primeiro como 1, do primeiro ao último, que ele vai pesquisar. Então, a primeira vez que ele achar a panela, ele vai me retornar 300. O que seria isso? Mas não é isso que eu quero a última vez. Então, seria que eu quero o valor 100. Então, vou fixar aqui primeiro, para a gente não ter problema quando arrastar para baixo. E aqui no meu modo de pesquisa, eu vou deixar com menos 1, porque ele vai me retornar a última vez. Eu vou arrastar para baixo. Então, 100, 50 e 50. O meu último de colchão é 50, o meu último de mesa é 50.
Então, ele me retorna sempre o meu valor mais atualizado. E aqui eu vou mostrar para vocês que até então eu só mostrei como a gente consegue retornar um valor. Aqui eu vou mostrar como a gente consegue retornar uma matriz de valores. Então, eu vou copiar aqui e colar essa função para a gente deixar sempre a última, né? Eu quero esse valor, mas eu quero essa linha agora, eu quero essa linha inteira, não só esse valor. Então aqui eu vou pesquisar esse valor aqui, e aí eu quero que ele me pesquise aqui, mas que ele me retorne tudo aqui. Então eu seleciono a tabela inteira. Se não encontrado, eu vou colocar o modo de correspondência aqui como 0 e o meu modo de pesquisa como -1. Vou fixar para quando eu puxar para baixo. E aí ele me retorna todos os valores aqui dessa minha linha, que seria a minha linha mais atualizada, né? Então, quando eu puxo para baixo, ele me retorna tudo, não só o valor que eu queria. Então, outra coisa, né? Notem que isso daqui ele tem que estar categorizado como data abreviada, senão ele vai vir como um número, se a gente deixar como geral ou como número. Porque por ser uma data, o Excel entende que ele é um determinado número. Então, assim, a gente deixa essa função como uma dessas funções matriciais que estão aí no Excel desde o começo do ano. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí embaixo, não deixa de comentar com alguma sugestão de próximo vídeo. Até a próxima.